pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu queria começar, agradecendo primeiramente a todos que assistiram ao outro vídeo, que curtiram, que se inscreveram, Isso me deixou muito animada, muito contente mesmo, para voltar aqui, como eu disse naquele vídeo, trazendo outras impressões, uma impressão de leitura, Porém, não é do mesmo livro que eu estava lendo, tá? Não é de pessoas normais, infelizmente, porque eu tinha uma meta, gente? Para eu trazer os livros aqui para vocês, os vídeos, eu tenho sempre uma meta de leitura, de tempo para terminar o livro, Para dar tempo de eu gravar, editar e postar aqui para vocês. E aí, o tempo era curto, então eu terminei Paciente Silenciosa e vim falar para vocês sobre ele hoje, tá? Então, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a todos, fiquei muito contente e é isso. Então continuem assim, continuem assistindo, continuem se inscrevendo, continuem compartilhando, continuem dando like, que me ajuda muito na divulgação e, como eu disse, para outras pessoas conhecerem o canal, certo? Então, vamos lá. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre esse livro, as minhas impressões de leitura, e eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês primeiro e depois o que eu achei, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou contar então a sinopse pra vocês, É sobre a Alicia, que é uma pintora conhecida e ela é casada com o Gabriel, que é um fotógrafo também bastante conhecido e bem sucedido. E aí o que acontece? Eles moram em Londres e tudo mais. Aí tudo muda, quando o Gabriel, uma certa noite, volta um pouco mais tarde de um ensaio que ele estava fotografando e acaba morto com 3 tiros no rosto, E depois disso, ela simplesmente para de falar, não diz uma palavra mais e vai então até. E aí ela é internada depois numa clínica, E ela conhece o Theo, Que é um gentil terapeuta, recém-contratado dessa clínica e tenta de todas as formas ajudá-la a falar o que aconteceu, O porquê que ela fez isso com o marido. E é isso, Essa é a sinopse do livro. E aí a gente vai, como eu disse naquele outro vídeo, se você não assistiu, o link vai estar aqui embaixo, é um pouco, sabe, arrastado. Sinceramente, eu achei arrastado, eu achei demorado, eu achei que encheu linguiça, sabe? Eu achei um livro assim, sabe? Que poderia ter terminado e poderia ter tido uma outra. Não é nem outra história, mas digo outra condução, eu acho, sabe? Outra forma de conduzir o livro. Mais ágil, sabe? Sem tanta enrolação, sem falar de um e de outro, do outro, do um, sabe? Muito detalhe, sabe? Muito detalhinho e sem focar muito na história em si, sabe? O porquê que isso aconteceu ou como foi a história dela. E sim, fala um pouco do passado dela, como era com a família, o pai, enfim, outras coisas envolvendo a história dela, pessoal. Poderia ter falado mais do marido, coisa que não aconteceu, Não falou nada, só falou que ele era um fotógrafo e fim, sabe? Não aprofundou nele, simplesmente falou isso, sabe? Não contou a história dele, não teve nada assim, contando um pouco mais da vida dele. Só nela e no terapeuta, nas pessoas que trabalhavam na clínica e tudo que envolvia isso. E a forma como que eles queriam que ela falasse a todo custo, Falasse qualquer coisa, o que aconteceu, por que ela fez isso e tudo mais. E tinha uma outra pessoa também, que era um suposto amigo, que também rodeava muito a vida dela, também sabia um pouco mais. E era isso, era ela, esse cara e o terapeuta. Então, assim, foi muito mal, eu acho, dividido essas histórias, sabe? Esses focos. Eu acho que deveria ter contado um pouco mais sobre o marido e, enfim,
sobre o que aconteceu com ele, né, como era a vida dele antes disso e tudo mais. Enfim, essa é a minha opinião apenas. Se você gostou do livro, não tem problema nenhum, tá? É apenas a minha opinião. Bom, então, agora eu vou falar um pouco mais das minhas impressões, tá? Então, o livro, no início, como eu disse, ele me interessou sim, eu achei realmente interessante, né? Porém, como eu falei, arrastado, né? E tinha sim, até um certo ponto, né? Essa coisa um pouco, sabe, demorada e tal. Até que chegou num certo momento que teve uma revelação, né? Do meio pro final. Assim, nas últimas páginas. E aí, eu achei, como eu disse, muito demorado para chegar nisso, sabe? Muita enrolação, muito, sabe? Aquela coisa que não ia pra frente nunca, parecia, sabe? A história não evoluía. Então, eu achei fraco, tá? Na verdade, eu achei fraco. Então, poderia ter sido um livro com menos páginas e mais objetivo, né? Eu acho que poderia ter sido com mais foco, né? Contado mais a história dela, contado um pouco mais a história do terapeuta, que falou pouquíssimo sobre ele, e um pouco mais do marido, sabe? Eu acho que faltou esses detalhes, sabe? Então, é o que eu. É a minha opinião, tá? Foi o que eu achei. Achei uma leitura pra mim, tá? Pode ser que você tenha amado, pode ser que você tenha achado um livro surpreendente e tudo mais. Mas pra mim, foi um livro fraco, tá? Eu achei, assim, que faltou muita coisa, sabe? Como eu disse, poderia ter sido mais curto e mais objetivo nos personagens e contando um pouco mais, né, da história deles, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do livro, se você leu, se você conhece, se você também achou fraco, o que você achou, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, até os próximos.